8, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos torna homens e mulheres ativos em Deus. E como é que é essa ativação? É fé. Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce. E estando operando em fé, nós estamos ativados em Deus. E talvez você está aí meio cabisbaixo, meio triste, meio borocochô, como a gente diz. E eu trouxe aqui uma porção do Salmo 55. E agora, na reflexão do dia, eu quero abençoar a sua vida com essa palavra no nome de Jesus. Então vamos juntos para o quadro da reflexão do dia. Reflexão do dia. A reflexão do dia de hoje está registrada no livro dos Salmos, sobretudo o Salmo de número 55. O Salmo 55 é um salmo de Davi, e o salmista Davi, o interessante da Bíblia, vale salientar isso, é que a Bíblia mostra os acertos de grandes líderes, de grandes homens, mas mostra também os defeitos, as vicissitudes, as limitações. E isso tudo para provar, para mostrar que o único que não pecou foi Jesus, o Filho de Deus, que esteve aqui na terra, palmilhou como eu e você, sentiu dores, sentiu agruras, sentiu toda essa efervescência que o ser humano sente aqui na terra, e mesmo assim ele venceu, ele rompeu sem pecado. Então é possível, porque nós somos adeptos da doutrina da santificação. É a santidade. Sem ela ninguém verá ao Senhor. E mesmo assim, Davi, um homem cheio de altos e baixos do ponto de vista da sua santidade, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero que você medite em todo o Salmo 55, mas eu vou me ater no versículo 22, o versículo 22 que diz assim: lança o teu fardo. Eu trouxe aqui a tradução KJ de 1611, King James. Ela diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Eu já faço a conexão dos textos para dizer para você, aquele outro versículo também, o salmista se expressando, ele diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem um compromisso até com a descendência, até com o fruto do teu ventre, que a Bíblia chama de herança. Os filhos são heranças do Senhor. O fruto do teu ventre é o teu galardão. E é esse júbilo que os filhos e os netos, os filhos e os teus filhos, o salmista no 128 ele declara dizendo: e verás os filhos de seus filhos, que são os teus netos, e te mostrarei a minha salvação. A maior bênção do homem é a salvação. Mas voltando ao 55, talvez o estágio que você esteja sobrevivendo seja um estágio de ansiedade, de ociosidade, talvez o desemprego, a escassez na área da saúde, os conflitos familiares. O marido não consegue entender a esposa e vice-versa, o pai não consegue entender os filhos, a mãe não consegue entender, o marido não consegue entender a mulher. Talvez é a fase da menopausa, talvez o homem está passando pela fase da andropausa, porque o homem também tem a andropausa, depois você pesquisa sobre isso. E a adolescência tem aquela fase da aventura, você sabe o quão difícil é, até o adolescente amadurecer, até a criança se tornar um juvenil que tem a Bíblia como fonte de maturidade, de inspiração, até você conseguir convencer os teus filhos conforme Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar. Todos nós pais sabemos que isto não é fácil, é uma tarefa difícil por demais. Mas mesmo assim, você esposa que sofre o cotidiano de dificuldades, e a Bíblia diz em Provérbios 14, primeiro, que toda mulher sábia edifica a sua casa. E é interessante que a parte B do versículo diz: e a tola com as próprias mãos destrói. É um peso, é uma responsabilidade, é uma égide, é uma prerrogativa que Deus coloca sobre as mulheres. Mas mesmo assim, talvez com todo esse peso de angústias, de dores, de problemas existenciais, eu quero declarar para você: lança o teu fardo sobre o Senhor.
Aqui a gente se lembra daquele outro texto célebre de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida das nossas vidas e o nosso sistema de crenças, as nossas decisões, tudo o que nós sobrevivemos tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus. Deus não perde para ninguém. E Deus, às vezes, ele cria circunstâncias, se todas as coisas contribuem para o bem, ele cria situações para que, se a pessoa não vier no amor, a pessoa provavelmente vai vir na dor. Então essa dor é pedagógica, esse sofrimento, esse problema judicial que tu estás sobrevivendo, é pedagogia de Deus, é Deus te ensinando. Deus te parou através dessa enfermidade para fazer você refletir. Deus tem um plano de salvação na sua vida, e para que correr tanto? Se a vida é 70 ou 80 anos e o que o passar disso é enfado e canseira, daqui a pouco vamos todos morar no cemitério, e aí o caixão não tem bolso, você sabe disso. E para que ficar brigando por pouca coisa? Toda essa riqueza não é nossa. Nós não somos donos de nada, tudo é de Deus. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ah, você acha que tem a escritura de uma fazenda? Essa fazenda não é tua, ela está só emprestada. Ah, mas eu tenho o dute do meu carro, o carro é meu. É não. Daqui a pouco você vai morar no cemitério e o carro vai ficar para a esposa, vai ficar para o marido, vai ficar para os teus filhos. Então tem que ajuntar tesouro, é no céu, onde a ferrugem e a traça não tem poder de absorver. Você precisa enxergar o lado espiritual da vida, e essa ansiedade, essa ociosidade, essa depressão, essa opressão, essa precipitação da vida não vai levar você a canto nenhum. Então, por que ficar afadigado, preocupado? Você se lembra de Marta e Maria? Uma escolheu a melhor parte, ela aproveitou o tempo que Jesus estava presente, ela foi para os pés do Senhor, ela adorou, ela se prostrou, ela se rendeu, ela se dedicou ao Senhor, enquanto a outra estava preocupada com as coisas desta vida. E o Senhor falou para ela: Marta, Marta, e a atenção hoje vai a você, e o Senhor está nos admoestando neste dia: cuidado com as preocupações excessivas, cuidado com o cuidado do corpo, as curvas do teu corpo, os músculos. Um dia vai vir a flacidez, a atmosfera vai cair tudo, o peso. Então você precisa entender que é preciso cuidar do corpo, sim. É preciso adquirir riqueza, sim. Deus deixou o trabalho, Deus deixou a profissão, Deus deixou a inteligência, Deus deixou aí a vocação que cada um tem, graças a Deus por isso. Mas é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então volte o teu pensamento a Deus nesta manhã, volte a tua atenção ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais o Senhor vai fazer pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Eu quero, como sacerdote levantado por Deus na minha geração, te abençoar, declarar toda sorte de bênção sobre a tua casa, mas tome hoje uma decisão de adorar ao Senhor, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Amanhã pode ser tarde demais, então hoje é o momento oportuno para você aceitá-lo, para você se reconciliar com Deus. Volte à casa paterna, volte ao primeiro amor, volte a estar com Deus em espírito e em verdade. E dentro deste parâmetro espiritual foi que o salmista ele começou os primeiros versículos do Salmo 55 dizendo: dá ouvidos à minha oração, ó Deus. Deus, ele nunca vai deixar de ouvir a tua oração. Se você orar aí no cárcere, aí no leito desse hospital, aí no local de trabalho, ninguém está vendo as tuas lágrimas, mas eu sinto de Deus. Deus me revela pessoas chorando. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que são tocadas todas as manhãs quando ouvem a reflexão do dia, quando assistem os vídeos no YouTube. E eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus para dizer para você: ore mesmo, abra o coração. Deus não resiste um coração contristado, Deus não resiste um coração que se abre. Davi era um homem cheio de erros, cheio de pecados, cheio de falhas, mas quando ele entrava na presença do Senhor, ele orava dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. E de imediato o Senhor liberava o manto de graça, de amor, de perdão para Davi, e Davi se tornara um homem segundo o coração de Deus. Então, olha o versículo 2, Davi diz assim no Salmo 55: a
Atende-me e ouve-me, eu lamento na minha queixa e faço barulho. Era um momento de extrema necessidade. Talvez você também esteja nesse momento de extrema necessidade, mas clame ao Senhor, profetiza sobre o vale de ossos, abra os lábios, sai da zona de conforto, levante as mãos sem ira, sem mancha, sem mácula e sem contenda. Se for preciso, peça perdão para alguém hoje, te reconcilia com o teu irmão no caminho, é o que a Bíblia diz. Para que nutrir essa intriga, essa discórdia, essa porfia? O Espírito de Deus não compactua com isso. De uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Ou você é uma árvore que produz frutos dignos de arrependimento, ou você é uma árvore de instrumento nas mãos do inimigo das nossas almas. Mas eu declaro você uma árvore produzindo frutos, e frutos espirituais. Eu declaro sobre o teu coração um coração leve na presença do Senhor, e que todo esse peso saia da tua mente, saia do teu coração, e que você cante o hino da vitória, e que você atravesse esse mar de problemas, e que hoje o Senhor acalme toda essa tempestade para a glória de Deus. Me permita orar por você nesse momento. Eu quero orar declarando vida, declarando alegria nesse teu coração, no nome de Jesus. Concentre a tua fé, guarde agora esse tempo precioso para falar com Deus em oração, no nome de Jesus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos rendemos a Ti, nos humilhamos aos Teus pés. Eu te apresento a vida de cada ouvinte, de cada um daqueles que consomem, Senhor, o conteúdo que produzimos aqui na internet. Nós queremos abençoar, declarar vida e não morte, paz e não guerra, alegria e não tristeza. Que todo opróbrio seja descortinado desse coração, no nome de Jesus. Que toda angústia seja extirpada. Que toda e qualquer que seja a depressão da alma, do espírito deste homem e desta mulher, nós declaramos tranquilidade, paz de espírito, maturidade, equilíbrio, fé. Planta fé em cada coração, Senhor. Entra com providência para curar. Eu declaro a cura divina, a cura instantânea, o milagre feito através da oração da fé. E a oração da fé salvará o doente. Essa enfermidade pode ser no corpo, na alma, no espírito. Nós oramos pela nossa nação, oramos pelas famílias, oramos pela paz de Jerusalém. Nós intercedemos pelos governantes, oramos pelo legislativo, judiciário, executivo. Oramos pelos irmãos da zona rural, da zona urbana, os comerciantes, daqueles que trabalham na segurança pública, aqueles que trabalham, Senhor, em diversas áreas e setores. Nós abençoamos cada irmão, cada ouvinte, cada um que é agente receptor, para a glória do teu nome. Nós temos orado pedindo estas bênçãos, e por fé nós te agradecemos, e que todos digam amém, diga graças a Deus, diga aleluia. Isso, você está leve. Agora conte o seu testemunho, não deixe o seu testemunho escondido. Coloque aí o seu joinha, faça aí o seu comentário, e vamos juntos continuar de cabeças erguidas, olhando só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.